Deputado, hoje é um dia festivo para o senhor, mas a gente não pode deixar de falar, antes de falar sobre o seu título, sobre a questão da prisão do presidente Bolsonaro. Você é um dos principais apoiadores do presidente, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Eu queria que você comentasse isso, e você foi um dos últimos a estar com ele antes da prisão. Inclusive, houve uma polêmica em torno de um celular que o senhor teria passado para o Bolsonaro. Eu queria que você comentasse essas duas coisas, por favor. Na sexta-feira, dia 21, eu fui, de fato, a última pessoa a visitar ali o presidente, na casa dele. A gente conversou, a gente teve momentos ali, enfim, de descontração, conversamos também sobre alguns cenários nacionais e também regionais. E logo depois, né, me vem uma imagem, né, de um drone da Globo, que engraçado, né, inclusive quem tiver aí um mínimo de interesse sabe que não se pode, né, filmar e até mesmo infringir, né, ali a privacidade da pessoa que estava ali dentro da sua casa, mas o foco, obviamente, não é esse, né? O foco ficou ali em cima de eu estar usando o meu telefone de forma pessoal. Hora alguma o Bolsonaro vê alguma coisa no meu celular e tudo. Inclusive a própria defesa do Bolsonaro esclareceu isso, né? Que o Moraes deu 24 horas para poder esclarecer o uso do meu celular. Engraçado, né? Que esse à toa do Alexandre de Moraes, ele nunca pediu 24 horas para os bandidos, né? Que estão dentro da cadeia dando ordem para criminoso, né? Nunca pediu 24 horas aí para os criminosos, né, que estão dentro das cadeias dando ordem de comando para o crime organizado aqui fora, mas não, né, o criminoso aqui parece que sou eu, né, o criminoso não são essas pessoas, não. Realmente, o nível de prioridade do nosso Suprema Corte, ela é patética. Então, obviamente, não tenho nada a esconder, mas a gente sabe, né, que o modus operandi deles é esse, né, eles pegam ali uma desculpa para poder pegar o seu celular, tirar coisas de contexto, fazer com que a sua vida vire um escarcéu e te incriminar ali de alguma forma, né? Pega uma mensagem ali fora de contexto para poder colocar você como um criminoso. Então, eu sei como é que esse pessoal trabalha e, portanto, a gente, obviamente, fica bem atento quanto a isso. Então, vejo que não tem nenhuma polêmica, não, com relação a isso. E, mais uma vez, só fica escancarado essa psicopatia, né, do ministro Alexandre de Moraes com coisas completamente desnecessárias. Eu acho que tem coisas mais sérias e mais graves no Brasil para o ministro da Suprema Corte ficar atento do que um celular de um parlamentar. Sobre a prisão. Olha, eu estive com ele falou que no dia anterior estava muito ruim de soluço, a questão de saúde dele está muito prejudicada, principalmente, né, pelo fato dele ter tomado uma facada quando ele era candidato à presidência da República por um ex-filiado ao PSOL e enfrenta todas as dificuldades, portanto, devido a este episódio. Agora, recentemente, um dos seus filhos disse também que a situação tem se agravado. E como eu disse anteriormente, para mim é uma coisa muito clara, é uma perseguição política e agora se torna pessoal. Afinal de contas, a prisão pelo o quê? Uma tentativa de um golpe. Gente, pelo amor de Deus, que tentativa de golpe que tem um cara vendendo algodão doce no meio do golpe? Sabe, que tentativa de golpe é esse que não tem uma mensagem das 3.000 pessoas que estão ali com o Bolsonaro? Não tem uma ordem, vão lá e façam isso. Então, assim, eu acho que as pessoas estão cansadas disso. Elas estão percebendo que, sim, de fato, ele é um concorrente muito forte na corrida eleitoral ano que vem. E tudo isso é para poder tirá-lo da corrida eleitoral. E não somente dele especificamente, mas também de tirar o envolvimento dele com os outros candidatos a outros cargos ano que vem. Ano que vem tem candidato a deputado federal, a estadual, a governador, a senador. E as movimentações na rua, principalmente, com o Bolsonaro é outra história. O cara fazendo um vídeo ali ao lado dele. Então tá muito claro que para mim isso não passa de um medo dos caras de terem o Bolsonaro aí concorrendo à presidência da República ou apoiando outros candidatos em outros cargos. Sobre essas movimentações, deputado, o senhor falou na semana passada na visita do Bolsonaro que o cenário estava indefinido justamente por não se ter um candidato à presidência e também se impactaria a definição aqui no Estado. Como é que vai ser essa negociação agora da definição desse candidato à presidência que vai herdar esses votos do Bolsonaro? E aqui no Estado também, como que isso vai refletir, né? Como é que o PL vai caminhar, vai seguir mesmo nessa tratativa com o Matheus Simões? Então, enquanto eu estava lá na casa ainda do presidente, ele disse claramente, isso não é nenhum segredo, porque o Flávio também publicizou isso, de que o porta-voz do presidente agora é o Flávio Bolsonaro, juntamente ali com a Michelle, né, que é a sua esposa. Então, acho que todas as definições, tanto nacionais quanto regionais, vai passar, obviamente, por ele. A gente já está conversando, passando a realidade, por exemplo, do nosso próprio estado. De fato, o presidente Bolsonaro deixou ali em conversa privada comigo, eu vi que saiu algumas matérias, algumas notícias de um nome ser mais viável do Domingos Sávio do PL para o Senado aqui de Minas Gerais, e a gente sabe que agora é momento de ter uma unidade, de ter uma união
não obviamente ultrapassando e ignorando a nossa essência, porque a gente não quer se unir também com quem não vale a pena, mas de ter uma união para poder derrotar o PT, seja aqui em Minas Gerais, seja também no âmbito nacional. Então as definições agora ficam a cargo do Flávio Bolsonaro para poder a gente ter essas próximas definições. Deputado, o seu futuro também fica nesse meio, deputado? O senhor pretende concorrer ao governo de Minas na reeleição? Não, meu futuro não fica nesse meio, porque de fato eu já tomei uma decisão, que eu vou falar aí para posteriori, mas a minha decisão foi, digamos assim, um pouco mais fácil para poder ter essas definições aí no ano que vem. A gente sabe que a política, a gente não pode ter... Tem que ter sangue frio, tem que ter paciência. A gente sabe que o modelo que a gente está vivendo agora são tempos bem tenebrosos e, infelizmente ou felizmente, eu sei que eu sou um alvo muito grande, né, para todo um sistema que quer ver eu cair. Então, as decisões que a gente tomou foi uma decisão mais da minha parte do que as outras demais. O presidente Bolsonaro, inclusive, falou, olha, gostei muito da sua decisão, uma decisão humilde, e acredito que em breve a gente vai publicizar essa decisão aí para todos. O senhor fez um pronunciamento essa semana na Câmara que, infelizmente, o Brasil merece o Lula, um pronunciamento que o senhor fez. Quando o senhor faz esse pronunciamento, é uma mistura de desabafo com um sentimento de impotência? Eu acredito que, primeiro, para deixar claro, eu falei que a parte, né, que votou no Lula, continuou votando no PT, merece o Brasil que a gente tem. Até mesmo porque, vou deixar aqui mais uma vez claro, a mudança que nós precisamos não é uma mudança somente de instituição, uma mudança de estilo político. O que nós precisamos de fato é uma mudança individual. Não adianta nada você reclamar da corrupção que acontece em Brasília, sendo que é você que coloca essas pessoas lá através do seu voto. O PT vai completar ano que vem, se eu não me engano, 16 anos, né, no poder do executivo. Você pega, infelizmente, os estados ali do Norte e Nordeste, que durante muito tempo você tem ali pessoas de esquerda no comando ali do Poder Executivo e que, infelizmente, ocupam os piores lugares de IDH, de segurança pública, de criminalidade. Você pega a Bahia, né? Se eu não me engano, das 10 cidades mais violentas do Brasil, 7 estão ali na Bahia, ou seja, estão tomando a mesma decisão esperando um resultado diferente. Então, quando eu digo que merece, é no sentido de que nada mais é o reflexo da decisão deles mesmo. Eu nunca votei no PT. Eu nunca votei no Lula. Então, quem que ignorou todo o lastro de corrupção do governo do PT para colocar ele de novo porque não queria o Bolsonaro, que tinha nojo dele, porque ele falava palavrão, ou por qualquer outro motivo? Então, é nesse sentido que eu falo. Eu não tenho dúvidas que pode ser uma fala pesada, mas que muita gente concorda. Porque, caso contrário, você dá um voto e essa pessoa se elege. E vamos lá, vamos colocar os pingos nos is aqui. Quanto que o Lula tem gastado para a segurança pública do nosso país? O que ele mobilizou para poder ajudar nas operações do Rio de Janeiro? Pelo contrário, tirou o corpo dele fora. O quanto que a Janja, juntamente com o Lula, tem gastado em viagens internacionais e estadia em todos os outros países? Qual é a responsabilidade que esse governo está tendo com os seus impostos? Eu não sei se você sabe, mas nós estamos atingindo recorde após recorde de arrecadação. Ou seja, isso é imposto seu de trabalho duro que você paga para o Estado não te dar esse retorno. Então, sim, para mim, sim. O povo brasileiro, quem votou, né, na esquerda aí, merece o governo que tem. Deputado, vai ter manifestação de apoio ao Bolsonaro? Olha, tinha convocado para o dia 29. todas as ações que acontecer tem que partir, eu acredito, da própria família. O Flávio Bolsonaro chamou uma vigília, repito, uma vigília, e nas 17 páginas de decisão do Alexandre de Moraes, inclusive eu faço aqui essa mensagem destinada aos líderes religiosos do Brasil, ele coloca expressamente que as manifestações são manifestações criminosas. Eu não sei se os cristãos do Brasil prestaram atenção nisso, mas ele colocou que uma vigília era uma manifestação criminosa que estava sendo utilizada por uma organização criminosa e coloca o Bolsonaro como se fosse um criminoso nesse sentido. Então, assim, se o filho do cara chamou uma vigília, que basicamente, não sei se vocês sabem, que é para orar, e o cara colocou que isso seria utilizado para uma fuga, imagina se eu chamo alguma coisa. Então, quem em sã consciência vai querer chamar alguma coisa para apoio de Bolsonaro se isso pode ser considerado uma manifestação criminosa? Aí muitos podem dizer, mas na época do Lula teve manifestação na porta da Polícia Federal, então quer dizer que o Bolsonaro tem menos apoio do que o Lula? Claro que não. É porque anteriormente a pessoa tinha liberdade, né, para poder pedir a soltura de um bandido, né, no caso do Lula, para poder ir lá e fazer sua manifestação, colocar barraca, ficar 580 dias na porta da PF. Mas agora não, você não pode ir lá na frente orar, que senão isso vai ser considerado uma manifestação criminosa. Nós temos 20 anos aqui, 2 décadas praticamente, de governo de esquerda e centro-esquerda aqui em Contagem. Na última eleição, né, o seu partido conseguiu
três vereadores. Qual a perspectiva, qual o seu pensamento para as próximas eleições? Qual a prefeitura de Contagem aí? Fala com o povo mineiro. Quantos Contagem do povo? Olha, aqui em Contagem eu tive mais de 75 mil votos, né? 23% aí dos votos aqui em Contagem. Fico muito grato por isso. Eu acho que Contagem, enfim, muitas vezes não bate, né? A prefeitura, que é do PT, juntamente com o eleitorado que tem aqui todo. A gente sabe, né, que muitas vezes as pessoas são enganadas com muitas obras, muitas coisas. Infelizmente, quando você, enfim, vai buscar algum serviço, pelo menos o que eu escuto, é que fica-se a desejar. Eu acredito que a gente tem que formar aí futuros candidatos a prefeitos para as pessoas terem uma outra opção e conseguir tocar a cidade da melhor maneira possível, porque quem ganha com as melhores escolhas na política é só o povo. O deputado, o senhor falou de uma escolha humilde para o ano que vem. Uma escolha humilde não seria um governo do Estado. Então, o senhor descarta realmente concorrer ao governo do Estado? Eu vou deixar isso para o futuro. Eu acho que toda decisão passa realmente por muitas coisas. Eu acho que hoje o Estado, né, passa uma dificuldade muito grande, não somente questões financeiras, mas hoje a política passa por uma sensibilidade muito grande. Eu tenho que pensar como meu inimigo. O que eu mais gostaria que o Nicolas fosse? Eu pensando como meu inimigo, talvez seria como governador, né? Eu perco meu foro, eu poderia, no outro dia, né, estar com o Ministério Público, com o TCU nas minhas costas, de forma injusta. Eu não sei o que vai acontecer com a presidência da República no ano que vem. E se for o Lula? Vocês acham mesmo que eu, no governo de Minas, mesmo eu querendo tocar o governo da melhor maneira possível, colocando as melhores pessoas ali para poder tocar os cargos, você acha mesmo que o Executivo, no âmbito da presidência, vai deixar eu tocar o Estado da maneira que precisa? Então, assim, existem coisas que tudo a seu tempo. Talvez eu irei trocar o presente pelo futuro. Eu não tenho nenhuma pressa, eu tenho apenas 29 anos, eu apareço aí nas frentes das pesquisas, fico muito grato com isso, porque mesmo com todas, né, as mentiras da mídia, mesmo com toda a falácia de narrativas, de propaganda em cima de mim, eu permaneço. Tudo que os caras têm poder falar de mim é de um primo meu que foi preso, e se a gente for responder por tudo que o parente fala, nós estamos tudo presos, né? Tem o que mais? A minha idade, minha juventude, e não sobra mais nada. Não sobra mais nada. Não tem um escândalo de corrupção, nunca roubei nenhum pensionista, não tenho nenhuma lavagem de dinheiro, nunca fui condenado por corrupção passiva, igual o Lula foi. Então não sobra nada, só sobra narrativa. E ainda assim eu continuo em primeiro nas pesquisas, continuo sendo bem quisto pelas pessoas, ando em qualquer lugar do Brasil, coisa que a velha política não vai ter. Então eu tenho paciência, tenho calma para poder saber que tudo é seu tempo e eu só quero estar preparado para quando a oportunidade chegar. Não tenho dúvidas que algum dia, algum executivo eu vou ter. Não sei se vai ser agora. Há uma previsão essa definição em torno dos nomes, né, do governo e presidência? Creio que tem que ser até fevereiro, março do ano que vem, até mesmo por conta de descompatibilizar, né? Quem vai ser tem que descompatibilizar essas definições, tem que ser o mais breve possível.